Antiga Pérsia. Destemida, formidável, incansável. Por séculos recoberta de mistério. Um império sem paralelo em conquistas e riqueza. To create an empire of the size of the Persian Empire, the largest empire the world had known, obviously takes military skill. Do norte da África à Ásia, foi uma civilização liderada por uma dinastia de governantes admiráveis, ambiciosos e todo-poderosos. Cyrus the Great is one of the few who deserves to be called the Great. O Império Persa criou algumas das construções mais surpreendentes que o mundo já viu. Magníficos palácios erigidos em pleno deserto. Estradas, pontes e canais. Everyone has heard of the Suez Canal, but how many have heard of Darius's Canal? Porém, nuvens negras escureciam o horizonte. Uma antiga rivalidade com a Grécia resultaria em um confronto épico que mudaria o curso da história e moldaria o mundo ocidental pelos milênios vindouros. Construindo um Império. Os Persas. 330 a.C. Um jovem rei macedônio conquistou o Império Persa e liderou seu exército invasor até Persópolis, sua espetacular capital. O conquistador era Alexandre o Grande, admirador dos grandes reis persas. Ao pôr do sol, a celebração grega degenerava em rixa de bêbados. Ao amanhecer, Persópolis, joia da coroa do Império Persa, com seus palácios inigualáveis, fora incendiada. Mais de 2.500 anos depois, essas torres colossais dão testemunho das elevadas alturas que esse esquecido império já atingiu. I equate Persia with luxury, with rich tapestries and beautiful rugs and my mother's fat, fuzzy Persian cat named Otis. But I also think of a fantastic Persian king named Cyrus the Great, who believed in religious and cultural tolerance, and who freed the Jews from Babylon to return to Israel. Hello, I'm Peter Weller, and welcome to the Persian Empire. Around 4000 BC, two nomadic tribes were starting to take root in a rich but hot Iranian plateau, the Medes in the north, the Persians in the south. Being is that these tribes were nomadic, they were more interested in survival than conquest. As they became less nomadic, they had to learn how to farm, in particular how to cultivate this fertile Iranian plateau. But to do that, they needed a source of water. The early Persians may have very well become dust in the winds of history had they not unlocked a source of water and, just as importantly, a means to channel that water to their crops and settlements. And what makes this engineering feat so remarkable is that they found this water not from rivers or lakes or oceans, but from the most unlikely source of all, rocks. A Pérsia brotou no meio do nada em um terreno hostil e acidentado, erguida apenas com imaginação e determinação. Há 3.000 anos, persas nômades percorriam o platô iraniano desolado e árido. Encontrar água significava viajar longas distâncias. Coube a um híbrido de engenheiro, geólogo e adivinho chamado Mogani encontrar um meio de trazê-la de volta ao seu povo. Usando nada além de cinzéis de pedra, os Moganis construíram a primeira pedra angular do Império Persa. Um inovador sistema de canais de irrigação subterrâneo chamados canats. Eles usaram a gravidade para explorar a topografia natural de sua terra, ininterruptamente inclinada desde as montanhas Alborz até o Golfo Persa. Poços verticais foram cavados na superfície e o túnel escavado horizontalmente em uma distância curta. Então, outro fosso vertical foi aberto a cerca de 1,2 km da encosta e o canal continuava. It can be sometimes 20, 30, 40 kilometers away, so it's a very skilled operation, to the point where the gradient of the water channel meets the aquifer or the groundwater sloping up at the point where the mountains begin.
O ângulo da encosta era crucial. Uma unidade na elevação para cada 100 na horizontal. Not too steep because that would erode the base of the water channel, and of course not so flat as to prevent the water from moving to its intended destination. 2000 anos antes dos lendários aquedutos de Roma, os persas canalizavam imensos volumes de água por longas distâncias em climas quentes e secos, com perda mínima por vazamento ou evaporação. Water means food, but the engineering technology to locate that water and move it was a carrot that the Persians were dangling in front of their neighbors. Around 700 BC, all of these tribes were united under one legendary figure named Achaemenes, who founded a dynasty. But this dynasty thrived and flourished under one guy, a guy I would have liked to have met, named Cyrus the Great. Cyrus created and maintained an empire thanks, no doubt, to his military savvy, but he was also a political genius. He was an excellent, benevolent manager of men. Historians have called him humanist. The Jews call him Mashiach, or Anointed One. His own people called him Father, and even the Ionian Greeks whom he conquered called him a just and worthy lawgiver and ruler. Ciro o Grande chegou ao poder em 559 a.C. Foi o início da dinastia Aquemênida, cujo reinado mudaria o curso da história e redefiniria as possibilidades arquitetônicas. If you're looking at the greatest personages in history who have affected the world, Cyrus the Great is one of the few who deserves that epithet, the one who deserves to be called the Great. The empire over which Cyrus ruled was the largest the ancient world had ever seen, and may be to this day the largest empire ever. Em 554 a.C., Ciro havia esmagado todos os rivais e se tornado líder inconteste da Pérsia. Faltava agora conquistar o mundo. E se pretendia construir um império, precisaria de uma magnífica capital para refletir sua grandeza. Em 550 a.C., Ciro lançou um dos projetos de engenharia mais ambiciosos da antiguidade. A primeira grande capital do Império Persa, em Pasárgada, hoje localizada no Irã. Cyrus was a very innovative builder, and I might add that his standards were particularly high. We can also say that his building project reflected in some ways the technologies that he found in the course of his various conquests. Como os romanos, séculos depois, os persas tomavam emprestado. Adotavam as ideias mais avançadas das culturas que conquistavam, depois as transformavam em tecnologias originais. A arte e a arquitetura de Pasárgada resultaram de influências tão diversas quanto a da Assíria, Egito e Ásia Menor, a milhares de quilômetros. There were stoneworkers, woodworkers, brick makers, relief makers, and we know that these were people often imported from all over the empire. Hoje, cerca de 2.500 anos depois, ruínas são tudo o que resta da primeira radiante capital do Império Persa. A principal atração de Pasárgada eram seus 2 magníficos palácios, rodeados por um majestoso parque e extensos jardins. Entre eles, os primeiros paraísos de que temos notícia. Jardins persas de 4 quarteirões, com 1.000 metros de canais de calcário talhado projetados para que a água entrasse em tanques a cada 16 metros. Os paraísos de Pasárgada inspiraram os mais soberbos jardins do mundo nos 2000 anos seguintes. What's particularly different with the paradisa is the application of the geometric design. So we have squares, rectangular designs, floral designs, cypress trees, wild grasses, roses, lilies, all kinds of vegetations. And this is the concept of the modern park as we know it.
Enquanto Passárgada era construída, Ciro acrescentava aos seus domínios um reino inimigo após outro. Mas Ciro era um tipo de rei muito diferente. Ele se recusava a escravizar seus novos súditos, um conceito revolucionário no mundo antigo. He recognized the local validity, if you will, of different religions and beliefs and allowed those things to persist. In 539, Cyrus conquered Babylon, but he did not present himself as a conqueror. He presented himself as a liberator, rescuing these people from their despotic ruler. And then he did a totally unprecedented thing. He freed the Jews. The Jews had been living in Babylon in captivity ever since Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem and their temple. And Cyrus freed them. Now, it could be said in hindsight or political history that Cyrus was looking for a buffer state between a hostile Egypt and his own empire. But so what? The point is that no one had ever done anything like this, and hardly anyone has ever done anything like it since. And subsequently, he is the only Gentile in the Bible to be referred to as Mashiach, or Messiah. As one distinguished Oxford scholar once said to me, Cyrus always had a very good press. It's a very true statement. Antes, porém, de lançar a campanha que tornaria a Pérsia a maior superpotência da antiguidade, Ciro o Grande morreu em combate no ano 530 a.C. He didn't live long enough to show what really he could have done outside the battlefield. So in that sense, you can compare him with Julius Caesar, who conquered, but did not live long enough, he was assassinated, to put the empire that he conquered together. Quando Ciro morreu, o Império Persa tinha 3 capitais: Babilônia, Susa e Ecbatana. Mas ele escolheu ser sepultado na cidade que criara, Passárgada, em um túmulo que espelhava o homem que nele jazia. At Cyrus's tomb, one of the aspects that shows his humility is that tomb is relatively unadorned, very simple, very elegant. Os engenheiros de Ciro construíram seu túmulo no formato das estruturas ocidentais de pedra simples, mas pesada. Começaram deitando grandes blocos retangulares, usando rampas, roldanas e tornos para erguer o túmulo até a altura de 11 metros. The tomb of Cyrus is a very simple, outwardly modest monument for somebody who had created the largest empire that the world had seen to that date, and it's still remarkably well preserved after 25 centuries. Durante 30 anos, nenhuma potência foi capaz de desafiar Ciro o Grande. Agora, com seu trono vago, o mundo antigo mergulhou no caos. 530 a.C. Ciro o Grande, arquiteto do maior império que o mundo já vira, estava morto. O futuro da Pérsia era incerto. Rivais e pretendentes ao trono lutavam pelo poder. Até que um primo distante de Ciro, um general brilhante, ascendeu ao trono persa. Quando a poeira assentou, o império estava seguro em suas mãos. Seu nome era Dario. Ele se tornara o maior dos reis persas e um dos maiores construtores de todos os tempos. Dario começou reconstruindo a velha capital de Susa, com grandes palácios novos revestidos de cerâmica. A magnificência da capital Susa é até mencionada na Bíblia. When the Greeks talk about Persian palaces, for example, they routinely mention Susa. When the Old Testament book of Esther talks about Persian palaces, it's Susa that they mention. Mas o novo rei da Pérsia queria uma capital cerimonial apenas sua. Em 518 a.C., Dario lançou um dos projetos de construção mais ambiciosos do mundo antigo. Situada próxima à moderna cidade de Shiraz, ela ficaria conhecida como Persépolis, ou cidade persa em grego.
Todos os palácios erguiam-se de uma vasta plataforma pétrea, projetada para enfatizar a estatura do Império. The terrace square is huge, over 125,000 square meters. And he had to modify the landscape. His engineers had to come in and level out part of the area, and they had to build a retaining wall. He wanted it to be seen from a distance. That's exactly why you build up a terrace, so it could be viewed from afar. That makes it all the more grand and imposing. Persépolis era um desafio de engenharia colossal, com paredes de mais de 20 metros de altura por 10 de espessura. E grandes saguões ostentando colunas em elaborados altos relevos. Milhares de arquitetos, artesãos e operários, bem como toneladas de material, foram trazidos dos confins do Império. Quase todos os impérios antigos foram edificados por mão de obra escrava. Mas Dario, como Ciro, remunerava o trabalho que construíra os monumentos e palácios persas. Every worker was given his due, his or her due, because we also find women in the workforce as well. Depending on their skill, what the quality they brought to the work, they were paid accordingly. Nenhuma despesa foi poupada. Persépolis seria o símbolo do poder e da glória do Império Persa. First of all, it's important to remember the origin of the Persians themselves. That is to say that these were a nomadic people. They lived in tented accommodation, and they would up their tents, move somewhere else, and plant their tents again. Now, as time went on, these tents became more and more elaborate affairs. And essentially what we're having at Persepolis is a tent turned into stone. The Apadana is nothing more than a stone-tented building. O magnífico salão de audiências construído por Dario chamava-se Apadana. Each of those great monumental stone pillars are inspired by the kinds of wooden pillars that upheld a beautiful canvas roof. But now that canvas roof has turned to beautiful cedar wood instead. So the nomadic origins of the Persians gives the impetus to part of their architecture, but that's not all. Os palácios foram adornados com ouro e prata, tapeçarias caras e telhas coloridas. As paredes eram cobertas de altos relevos com pacíficas representações de dignatários vindos de terras conquistadas. Mas os espetaculares feitos de engenharia de Persépolis estendiam-se muito além dos muros da cidade. Seu complexo e intrincado sistema hidráulico não tinha igual. Before the actual soil was placed in, first, Darius's engineers constructed a drainage system, plumbing, drain pipes. These would be covered. Water was also brought in along the Qanat system. But then those drain pipes, which would drain the effluents out, those were taken underground below the surface where the visitor would never see that. Mesmo com o andamento de seus projetos mais arrojados para aprimorar os monumentos e a infraestrutura, Dario nunca deixou de expandir o seu império. Under the brilliant leadership of Darius, the Persian Empire grew to staggering size. It included modern Iran and Pakistan, parts of Afghanistan, Armenia, Turkey, Syria, Egypt, Lebanon, Jordan, Palestine, parts of Central Asia, all the way to northern India. And man, this is a lot of turf. Para interligar os mais remotos rincões do Império, Dario lançou 2 projetos de construção ambiciosos. Um deles se estenderia por mais de 2.400 quilômetros dentro dos limites do Império, e o outro ligaria o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Sob o reinado de Dario o Grande, o Império Persa alcançou proporções assombrosas. Agora ele queria consolidar e interligar os locais mais longínquos do seu reino. Em 515 a.C., Dario ordenou que seus engenheiros construíssem uma estrada colossal de pedra, conectando o norte da África à Índia. Cobrindo mais de 2.400 quilômetros do Império, ela seria chamada de Estrada Real. This was quite the engineering feat, because this had to traverse through mountains, forests, deserts. So
Typically, earth will be packed, hardened, for example. They may not have had asphalt, but they certainly had knowledge of packing gravel or tiny rocks. Laying down a stone road is vital in a terrain where there could be a high water table. You don't want to get your feet stuck in the mud. You don't want to get your cart stuck in the mud. So you have to raise the road surface up. That means laying down some kind of surface initially that will either absorb the groundwater or not allow the groundwater to displace the road. A estrada real era ligada por 111 estações e albergues a cada 28 quilômetros, onde os viajantes podiam comer, dormir e trocar de cavalos. Por medida de segurança, vigias montavam guarda ao longo de toda a sua extensão. Now, I'm going to talk with my friend Dr. Lloyd Llewellyn-Jones from the University of Edinburgh, professor of ancient history. I got to ask you this. Was it that safe? Essentially, yeah. I think what Darius, if you will, manages to do here is an incredible feat. I mean, we're standing here in Turkey, okay, right, and we could take one route straight the way through into central Iran. I mean, that's pretty good going. How fast? Okay, so if we're on horseback and we're riding from one of these little garrisons to garrison every 15 miles, changing fresh horses, we can do that in about 6-7 days, maybe. 6 or 7 days? Yeah. So you could send messages on this road, friends next city? Most definitely, and and for trade, it's a godsend, as you can imagine. And this road cut through so much stuff. I mean, it just doesn't follow a formal pathway. It has to cross rivers, so it crosses the Tigris, it crosses the River Hannes by ferry, right? Sometimes it clings to the side of mountains, sometimes it clings to the side of rivers. So the terrain is changeable. It's not drained or anything like that, so it's not as advanced as some of the Roman roads we get in later periods. So it doesn't have a gutter system? No, nothing like that. But what it's essentially is, it's sort of maybe 20 feet wide with a sort of chip-in base, which is good for horse treads and that kind of stuff, And carriages and exactly, to chariots. Get things through as quickly as you can, basically. Well, Lloyd, it's been a pleasure talking with you. Yeah, thank you for enlightening us about this incredible road. Mas Dario não estava satisfeito. Havia ainda território que ele queria controlar. As vastas riquezas do norte da África, e estava determinado a construir uma passagem lá. Fez com que seus engenheiros projetassem canal gigante ligando o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Everyone has heard of the Suez Canal, but how many have heard of Darius's canal? What Darius did was build an east-west canal that was 130 miles long. Com o conhecimento persa de hidrologia, os engenheiros de Dario usaram ferramentas de bronze e ferro para abrir o canal. Depois, remover a areia e revesti-lo de pedra, deixando-o pronto para que navios o cruzassem. 7 anos seriam necessários para concluir a via navegável de 208 quilômetros, bem como um batalhão de egípcios, cortadores de pedra e construtores de canal. Parts of the canal between the Nile and the Red Sea were actually not waterways, but just points along which the ships could be dragged until they reached another deeper portion where they could again sail their course. Darius says, I, Darius, king of kings, conqueror of Egypt, built this canal. He connected the Red Sea to the Nile River for trade, and he says, and ships were brought along my canal. Em 513 a.C., a Pérsia era o maior império que o mundo já vira, superando até mesmo o tamanho e riqueza de Roma em seu apogeu, 4 séculos depois. A Pérsia era invencível e seu apetite por conquistas começava a assustar uma potência emergente do outro lado do Mediterrâneo, as cidades-estado da Grécia. Just a little geographical info. That big body of water out there is the Black Sea. This thin body of water here is the Bosphorus Strait that connects the Black Sea to the Mediterranean. So I'm standing in Asia, or Asia Minor, if you will, and that land over there is Europe. Now, Darius put down a revolt from some cities on the coast of Turkey, but this revolt had been supported by Athens, so Darius wanted to teach Athens a lesson. He was going to march on Greece and attack that city, but how is he going to do it? He's got to go across the sea. Well, he takes a bridge of boats, pontoons, if you will, and lines them up from that point to that point and marches an army, so Herodotus says, of 70,000 men across the sea to attack Greece. Amazing.
Os engenheiros persas ligaram uma margem do Bósforo à outra, alinhando barcos lado a lado como alicerce. Depois, construíram uma estrada em cima deles, unindo a Ásia à Europa. Probably this was a system of planks, and underneath there was a system of packed earth, or perhaps dry wood, to keep basically the road stable. Now, to keep the ships from wobbling, they must have used an anchor system of a certain weight, because if the anchor would have been too heavy, that would have, of course, tilted or damaged the ships. There was no breaking of the planks, not only due to the weight of the army crossing it, but due to the choppy waters of the Bosphorus. That's quite the feat of engineering before the age of computers. It is late August in the year 490 BC. Darius has already marched into Greece and taken Macedonia. Now he's destined to meet the Greek general Themistocles and an army from Athens and Corinth at the famous Battle of Marathon. A massive army from Persia numbers 60,000 or 140,000, 250,000, depending upon the propaganda you read. Suffice it to say, the Greeks are outnumbered 10 to 1. Their only recourse is to send for reinforcements. So the legendary runner Philippides runs from Marathon to Sparta, a distance of 140 miles in 2 days, hence the name of the race, Marathon. Os dois exércitos se depararam separados por uma vasta planície. Em caso de confronto direto, as imensas forças persas massacrariam os gregos em muito menor número. Foi o início das guerras persas. Uma força grega reduzida atacou frontalmente os persas, que começaram a chacina. Mas as forças gregas restantes haviam se dividido em duas, abrindo duas outras frentes contra os persas. Arrastados a uma sangrenta arapuca de morte, os persas sofreram pesadas baixas e recuaram. Para os gregos foi uma grande vitória. Para os persas, apenas um quebra-molas em seu trajeto rumo à dominação mundial. Dario resolveu voltar para casa e se dedicar a embelezar ainda mais a cidade de Persépolis. Ele nunca mais veria a sua capital. Em 486 a.C., Dario morreu a caminho de sufocar uma rebelião no Egito, deixando em seu rastro um império que redefiniu as noções de poder e glória. Ele também evitou um novo caos, como o que se seguiu à morte de Ciro, nomeando um sucessor, seu filho Xerxes. Now Cyrus the innovator and Darius the expansionist were very hard acts to follow. But Xerxes had been a king in waiting all of his life. And a couple of his first acts were to suppress a rebellion in Babylon, another one in Egypt. And then he went after the Greeks. Somehow the Greeks just stuck in his craw. Some historians argue that Xerxes was making a preemptive strike. Others say that he was just cleaning up the business of his father. Whatever the case, the Greeks were no longer intimidated or impressed by the Persians since they'd beaten them at Marathon. And so Xerxes buddied up with the Carthaginian navy at the tip of what is now modern Tunisia, and he decided to beat the Greeks at sea. Em 480 a.C., o Império Persa estava no apogeu. Vasto, poderosíssimo e fabulosamente rico. Fazia 10 anos que os gregos haviam derrotado o rei Dario na Batalha de Maratona. Seu filho, Xerxes, era agora o novo monarca absoluto da dinastia Aquemênida. E Xerxes queria vingança. A Grécia apenas começava a emergir como uma potência mundial. Essas cidades-estado tão diferentes, de democracias a ditaduras, eram unidas por um único credo: seu ódio à Pérsia. O mundo antigo estava às vésperas de uma segunda guerra persa. O resultado dela originaria o mundo moderno. Greeks traditionally called everybody except themselves barbarians. So this whole thing really between East and West started probably with the Persians and the Greeks and continued ever since. A invasão persa da Grécia foi uma das maiores parcerias entre engenharia e estratégia da história militar.
A gigantesca invasão seria um complexo assalto por terra e mar, que requeria extraordinária habilidade. Xerxes queria que suas forças adentrassem a Grécia, no istmo do Monte Athos. Mas lá, o mar era tão turbulento que o rei mandou seus construtores cavarem um canal através do istmo. Com vasta mão de obra e perícia em construção de canais, os engenheiros de Xerxes levaram apenas 6 meses para concluir o canal através do istmo. Mas o desafio seguinte enfrentado por seus generais e arquitetos foi ainda maior. O imenso exército persa precisava cruzar o Helesponto de 2,5 km de largura. Até hoje, a solução deles é considerada um dos projetos de engenharia mais ousados já concebidos para uma campanha militar. Tomando emprestada uma página do livro de seu pai, Xerxes ordenou a construção de uma ponte dupla de barcaças através do Helesponto, proeza edificadora que ultrapassaria a ponte construída por Dario no Bósforo. But what's very interesting is that 674 ships were now lined up. How were these ships kept stable? This must have been quite an engineering feat. The Bosphorus is not a very calm area. It can be quite choppy. The row of ships were kept in place with a very taut system of cables, probably 2 large cables that ran between Asia and Europe. Now remember, a large number of troops crossed this bridge, perhaps up to 240,000 troops. As cordas permitiam aos barcos mobilidade suficiente nas águas turbulentas. Cada seção da ponte foi construída sobre 2 barcos, ligadas por tábuas. Assim, toda a estrada podia cavalgar as ondas, absorvendo muito da instabilidade da superfície. Os engenheiros persas então construíram uma plataforma através da parte superior dos barcos e uma estrada por cima dela. A cada tábua de madeira emergia uma sólida passagem que cruzava o Helesponto usando barcos como alicerces. Remember, we're dealing with the hooves of tens of thousands of cavalry, including armored cavalry, which would have been much, much heavier. The ships were amazingly kept stable, so this allowed Xerxes to cross with his army into Europe and cross back when he needed to, and the ships were kept in place. And for a short period, Europe and Asia were one. 10 dias depois, com sua ponte concluída, Xerxes marchou Europa adentro. The whole army crossed with heavy equipment, heavy cavalry, and the planks were kept in place. There was no breaking of the planks, not only due to the weight of the army crossing it, but due to the choppy waters of the Bosphorus. A estratégia de Xerxes era simples: derrotar os gregos na terra e no mar com sua superioridade numérica. Mais uma vez, os gregos foram liderados pelo general Temístocles. Este sabia que não podia vencer Xerxes em terra, por isso toda a campanha concentrou-se em atrair a marinha persa a uma armadilha. Sem ser visto pelos persas, Temístocles partiu com a maior parte do exército, deixando apenas uma força de 6.000 espartanos para trás. Em agosto de 480 a.C., os 2 exércitos confrontaram-se em um local escolhido pelos gregos, Termópilas, uma passagem montanhosa tão estreita que só uma carruagem por vez podia passar. Durante dias, o imenso exército persa foi bloqueado do outro lado da passagem, como os gregos haviam planejado. Como seu pai, Xerxes estava prestes a atacar frontalmente e cair em uma armadilha grega. Quando finalmente irromperam pela passagem estreita, os persas destruíram facilmente a minúscula tropa espartana deixada por Temístocles como isca e marcharam rumo a Atenas. Quando Xerxes entrou na cidade, Atenas estava deserta. Ele suspeitou ter sido tapeado e fez os atenienses pagarem caro por isso. Por gerações, tolerância com os povos conquistados fora uma marca registrada dos reis persas. Não desta vez. Em um ato contrário à índole persa, Xerxes incendiou Atenas. O rei persa arrependeu-se imediatamente e na manhã seguinte ordenou a reconstrução de Atenas. Era tarde demais. O ato estava consumado.
Seu momento de cólera voltaria para assombrar a Pérsia nos próximos 200 anos. Mas esta guerra estava longe de terminar. Ao mesmo tempo, Temístocles preparava sua armadilha, atraindo a gigantesca armada persa rumo à estreita baía de Salamina. Lançou então um ataque surpresa. A imensa esquadra persa foi apanhada no equivalente naval a um engarrafamento, incapaz de manobrar na pequena baía, enquanto os gregos usavam suas pesadas trirremes como arietes para demolir os navios persas. Foi uma vitória decisiva para os gregos. Xerxes voltou para casa derrotado, rei de um império persa não mais invencível. There is one high note in the Persian loss against the Greeks at the Battle of Salamis, one saving grace, a woman named Artemisia, the sole female navy captain in the Persian fleet. She faked out the Greeks by ramming one of her own losing ships, and she sailed away to escape in the confusion. Her survival skills so impressed Xerxes that he was thought to have said, "My men are becoming women, and my women are becoming men." As guerras persas impulsionaram Atenas à sua idade de ouro, mas deixaram o colossal império persa vulnerável. Caberia a um jovem príncipe, admirador dos grandes reis persas, desferir-lhe o golpe de misericórdia. Em 480 a.C., os gregos derrotaram a esquadra persa em Salamina. A aura de invencibilidade que cingira esse império desapareceu. Mas o Império Persa ainda tinha dias de poder e glória pela frente. 15 anos depois, em 465 a.C., o grande rei Xerxes morreu. Xerxes legou o império ao seu filho, Artaxerxes, que estava decidido a restaurar os anos dourados da Pérsia. Ele começou voltando sua atenção a um projeto de construção iniciado por seu avô Dario. 4 décadas após ser iniciada, Persépolis, a soberba capital, estava ainda em construção. Agora, Artaxerxes supervisionaria um dos últimos projetos de construção do Império Persa. Hoje o conhecemos como o estupendo Salão das 100 Colunas. We know that the actual hall was some 200 by 200 feet, almost on the perfect square. What's remarkable of the Persepolis columns is when you look up the entire shaft, and these things raise, hundreds of feet into the air, there is not one piece of displacement whatsoever. It's a perfect vertical. They're working with what we might consider to be primitive tools, just stone mallets and bronze chisels, that's all. The fluting on the columns of Persepolis is so precise, however, that these are clearly the work of master craftsmen. The columns are constructed in drums, 7 or 8 drums stacked on top of another. This is done by scaffolding the whole area around the column, and then with a crane, a wooden crane, literally moving each column drum in place. Any client king, any governor from a distance, or even anyone who would come in that hall would be so impressed by the vastness of the hall and by this forest of columns that stretched nearly as far as the eye could see. An amazing achievement. Ao longo do Império, os persas ainda produziam alguns dos mais extraordinários feitos de engenharia do mundo antigo. Em 353 a.C., a esposa de um governador local construiu um magnífico túmulo para seu marido agonizante. O tributo dela a ele seria um prodígio de engenharia e uma das 7 maravilhas do mundo antigo: o mausoléu de Halicarnasso. O monumento de mármore erguia-se a 41 metros, incluindo um grande pátio. O teto era uma pirâmide, com escadarias em cada lado, um caminho para o céu. Mais de 25 séculos depois, o túmulo do presidente americano Ulysses Grant, em Nova York, seria inspirado no mausoléu de Halicarnasso. No século IV a.C., a engenharia persa ainda era a melhor do mundo. Mas por baixo das colunas torreantes e dos palácios suntuosos, as fundações do império desmoronavam.
E seus inimigos estavam às portas. When Athens supports a rebellion in Egypt and Greeks occupy the capital city of Memphis, Artaxerxes leaves Persepolis and his building projects, and he launches a military campaign to kick the Greeks out of Memphis and bring Egypt back under Persian control once again. It'll be the last great victory of the Persian Empire, because in 424 BC, Artaxerxes dies, leaving a power vacuum and 8 solid decades of rampant infighting and neglect. And while the Persian Empire is embroiled in internal conflict and corruption, a young Macedonian prince is studying Herodotus and the accounts of the great Persian hero Cyrus the Great. And this Macedonian prince will set his eyes on conquering the world. His name is Alexander. Em 336 a.C., um parente distante de Artaxerxes ascendeu ao trono. Ele assumiu um nome dinástico, Dario III. Ele sempre será lembrado como o rei que perdeu o império. Nos 4 anos seguintes, Alexandre e Dario III confrontaram-se em uma série de ferozes batalhas, com o exército de Dario sendo lentamente empurrado de volta aos seus umbrais. Em 330 a.C., Alexandre estava nos portões da cintilante capital do Império, Persépolis. Alexander adopted the Persian policy of respecting the defeated. None of his soldiers were allowed to pillage or plunder the lands they had conquered. But how do you tame so many soldiers after a victory over the most magnificent empire on planet E? Well, maybe his soldiers were restless or resentful, or maybe they just remembered the stories of how Athens had been burned by the Persians. In any case, at Persepolis, they let go. Huge celebrations took place after the victory, and during these celebrations, the treasury was pillaged. And then one of the saddest acts of arson in all of history took place. Persepolis was burned. Alexander was not in the business of destroying things. Persepolis probably was burned because it was a symbolic thing. And he also burned it to make a symbolic gesture, not a destructive gesture. There must have been wonderful draperies and things around, and no doubt fire could have begun accidentally just as much as purposefully, because if he really wanted to be an Achaemenid king, the last thing he should want to do was to destroy Persepolis. But there were no fire engines, and once the blaze had taken hold, it was a very terrible blaze, and it left its mark throughout the site. Dario III escapou de ser capturado, mas no verão de 330 a.C. foi assassinado por um aliado. O último rei Aquemênida estava morto. Alexandre deu a Dario um magnífico funeral. E mais tarde até desposou a filha dele. Em seguida, proclamou-se um rei persa Aquemênida. E escreveu o último capítulo da história do Império, que se estendera por 3 continentes e durara 2.700 anos. Alexander, admirer of Persian kings, chased down the murderers of Darius and killed them himself. Alexander believed that only kings had the right to kill kings. But would have Alexander actually killed Darius? Probably not, because Alexander didn't create an empire, he only conquered one. The empire already existed, created by Cyrus the Great. No, Alexander's genius was to co-opt and use Persia, an empire that stood long before Alexander was born, and whose legacy of culture and sophistication and luxury would be around long after Alexander was dead. For the History Channel, I'm Peter Weller.